Bem-vindos ao canal Engeplificando. Aqui eu vou ensinar vocês a eliminarem revisões de projetos e obras com uma compatibilização assertiva. Então ativa o sininho, segue o canal que toda semana tem vídeo novo sobre projetos e obras e a compatibilização entre eles. Então o assunto de hoje são 5 erros de reformas não compatibilizadas. Bom, a gente tem aqui o primeiro grande erro, é o majoritário aí, são as intervenções em estruturas. Gente, para vocês entenderem o que está acontecendo, né, nessa questão, toda reforma que a gente faz, nós profissionais da construção civil, técnico de edificações, arquiteto, engenheiro civil, a gente precisa emitir um laudo técnico de reforma para imóveis de apartamentos, né, empreendimentos multifamiliares, e a gente precisa garantir que a reforma que nós estamos desenvolvendo no empreendimento, né, que o imóvel está apto a receber o tipo de reforma que está indicada, né, o projeto, modificação que a gente for fazer. Isso transfere para nós a responsabilidade do que a gente está fazendo dentro do imóvel, né? Então o cliente, né, a pessoa, o morador que for fazer a reforma, ele precisa de um lado técnico de reforma, ele precisa de uma responsabilidade, né, de algum profissional ali, seja ART, RRT ou TRT, né, cada uma de um profissional. Ele precisa disso para entregar para o síndico e para o síndico avaliar e liberar o início da reforma dele, certo? Só que muitas vezes nós temos intervenções em estruturas. As intervenções em estruturas, elas são assim impeditivas, né, em termos de reforma. Elas embargam as obras, elas danificam a estrutura do empreendimento como um todo. E todo tipo de reforma, quando a gente começa, a responsabilidade é da construtora do que ela entregou para o condomínio, do que ela entregou para o cliente. A partir do momento que você começa a fazer as modificações dentro do imóvel, essa responsabilidade passa para você, profissional da construção civil. Por isso a importância da gente ter um profissional, seguir certinho, né, os procedimentos, ter um profissional da construção civil habilitado, ter a sua responsabilidade técnica assinada e relacionada à reforma que é feita, entendeu? Então, item 1 é intervenção em estruturas. Quando nós temos reformas, é interessante a gente estar compatibilizando qualquer tipo de intervenção estrutural. Você precisa verificar primeiro no manual do proprietário o tipo de estrutura. Os empreendimentos novos, eles já vêm com o manual indicando qual é a metodologia construtiva, indicando quais são as paredes que você pode fazer algum tipo de rasgo, quais são as paredes que você pode abrir nichos, né? São as paredes de vedação, né? As alvenarias de vedação, que são alvenarias que não têm função estrutural. Mas se o empreendimento for de alvenaria estrutural, você precisa respeitar e não pode rasgar, não pode furar, não pode cortar essas paredes, porque senão você acaba comprometendo a estrutura de todo o empreendimento. Quando nós desenvolvemos um projeto de reforma, né, você precisa estar compatibilizando esses furos para as passagens de tubulação. Você não pode simplesmente sair prevendo furos e rasgos em paredes se você não souber qual é o tipo de metodologia, se você não souber se aquela parede, aquele espaço que você vai fazer alguma modificação, se ele não puder receber esse tipo de modificação. Então, gente, nichos também em elementos estruturais. É muito comum, às vezes, acho que a maioria dos laudos de avaliação que eu já pude participar, assim,
eu via nichos em elementos estruturais. Às vezes você tem um pilar e por questões ali, às vezes até mesmo falta de atenção, às vezes a gente está, quando você projeta o interior, projeto de um banheiro, às vezes você acaba não se atentando que passa algum tipo de pilar, que você tem algum tipo de contraverga, que você tem algum tipo de alvenaria estrutural, você precisa estar sempre atento ao outro projeto, ao projeto estrutural, para fazer a concepção do seu projeto de interior, do seu projeto arquitetônico. Então, essas questões podem gerar revisões no seu projeto e inviabilizar o seu projeto. Às vezes você está lá fazendo uma concepção de um projeto bacana, ele precisa de um nicho, ele precisa de um furo, você precisa passar uma tubulação, você precisa colocar antena em algum outro cômodo e você não pode fazer esse tipo de modificação porque o tipo da estrutura não permite nenhum tipo de alteração, nenhum tipo de intervenção. Nós também temos os pontos onde temos a abertura de vãos, né? As aberturas de vãos quando pré-dimensionada, quando concebida inicialmente em um projeto arquitetônico ou quando a planta do imóvel permitir alterações, você consegue fazer esse tipo de abertura. Caso contrário, você precisa verificar e avaliar se a alvenaria que você está modificando, ela é uma alvenaria de vedação. Se ela não for uma alvenaria de vedação, você não pode fazer nenhum tipo de abertura de vão. Você não pode pegar e fazer, às vezes, aquela abertura entre a cozinha e a sala, né? Ampliar o espaço, fazer um espaço integrado. Você não consegue fazer esse tipo de alteração, esse tipo de modificação, porque o imóvel não vai aceitar e porque a estrutura não comporta esse tipo de modificação, entendeu? Precisa sempre estar atento e compatibilizar o projeto de interior, o projeto arquitetônico com a estrutura. Que nesse caso é o mandatório, você está ali no imóvel, você precisa respeitar a estrutura e você não pode modificar, você não pode danificar um elemento estrutural, e é de sua responsabilidade garantir isso. Então a gente tem o nosso item 2, né, de erros, que é danificar impermeabilização. Esse item 2, ele é interessante porque às vezes nós achamos que a simples demolição, né, de um revestimento, ela não impacta na impermeabilização, mas a simples demolição de um revestimento, por muitas vezes, danifica a impermeabilização existente. Porque quando nós temos o sistema de impermeabilização dentro de banheiro, por exemplo, ele é um sistema de argamassa polimérica, né, em sua grande maioria. A argamassa polimérica ela é muito mais frágil do que a manta asfáltica. E a manta asfáltica nós temos na parte externa, varandas, sacadas, são ali lugares que você tem incidência solar, né? Você tem ali a parte externa, o clima ali atuando, o clima atuando muito mais forte, né? Nessa parte, então você tem uma manta que ela é flexível, ela consegue resistir a mais deformações. A argamassa polimérica, que está dentro de banheiros, ela não resiste a grandes deformações. Então, um simples retirar de revestimento acaba danificando esse tipo de impermeabilização. E você precisa contemplar no seu projeto, contemplar no cronograma, no gerenciamento da sua obra, né, essa parte de impermeabilização. Compatibiliza essa questão, verifica certinho como é feita a impermeabilização do imóvel, né, para você restaurar. E eu digo assim, vai retirar o revestimento? Retire o revestimento de todo o banheiro e refaça a impermeabilização. Faça corretamente, respeitando o tempo de cura entre uma demão e outra, respeitando a aplicação correta do produto conforme o fabricante, respeitando também alguns detalhezinhos como uma telinha de policarbonato, né? Aquela telinha que você coloca no rodapé, que você coloca em volta do ralo também, né? Da caixa sifonada. Essas questões você também ajuda a melhorar o desempenho do sistema de impermeabilização, certo? E aumentar aí a vida útil, a durabilidade desse sistema. Porque uma vez você modificando o sistema de impermeabilização,
a responsabilidade é sua, porque você está alterando um sistema que foi entregue, né, da construtora, um sistema que você encontrou no imóvel, você está modificando ele, você precisa garantir que ele estará em um correto funcionamento. Outra questão também são os danos em contrapiso. Quando a gente tem lá varandas, né, expostas ao tempo, quando nós temos a cobertura, que também tem uma varanda, um espaço gourmet aberto e tudo mais, por vezes você quer fazer alguma adaptação, você quer colocar algum tipo de elemento novo, você precisa chumbar alguma coisa no piso, você precisa cortar o piso, você precisa modificar um pouco ali, mexer, fazer alguma intervenção no contrapiso. Nós temos, né, nessas áreas a impermeabilização com manta asfáltica, certo? E a impermeabilização com manta asfáltica, ela é uma manta que ela é colada ali, né, com produto específico, né, à base de asfalto e tudo mais. E ela precisa de uma proteção mecânica, que é ali um contrapiso que a gente tem em cima dela. E essa proteção mecânica depois recebe o revestimento cerâmico. Perfeito. Quando você começa a fazer alguma intervenção e porventura você danifique a manta, você precisa reconstituir a manta, porque senão o sistema de impermeabilização está danificado, ele está comprometido. E nessas questões, ao longo do tempo, acaba infiltrando a água, acaba danificando a estrutura, acaba gerando diversos tipos de patologia que você encontra em função disso. Então, se atentem sempre a compatibilizar a parte do sistema de impermeabilização, que é um sistema muito importante em obras, em reformas, em construções. A gente precisa respeitar esse sistema e a gente precisa compatibilizar e entender como que funciona cada um e garantir que na hora que você estiver refazendo esse sistema, ele esteja num correto funcionamento, tá certo? Então, o item 2, danificar a impermeabilização, sempre se atentem a essas questões, tá bom? Item 3, né? O erro 3 é a alteração de demanda de energia elétrica. Esse item é interessante porque ele não ocorre só com os profissionais que estão fazendo projetos novos, né, que estão ali se responsabilizando. Ele ocorre muito com o próprio cliente antes de chamar você, por vezes, antes de fazer qualquer intervenção. Você não precisa de um responsável técnico para você instalar seus equipamentos eletrodomésticos. O condômino, o morador não precisa de um responsável técnico para isso. Porém, é importante a gente alertar que diante dessas modificações que o cliente pode ter feito antes de contratar você, essas alterações ele pode ter impactado no quadro elétrico. Porque ele pode ter simplesmente ido lá, comprado um chuveiro muito mais potente, foi lá no quadro, trocou o disjuntor, colocou um disjuntor maior e assim deixou. Quando você entra para fazer uma revisão, né, uma reforma, o seu laudo técnico você vai especificar que houve uma alteração no quadro, porque senão a responsabilidade acaba porventura caindo em cima de você. Ou então no seu próprio laudo técnico você vai especificar que não houve nenhuma alteração sua da parte elétrica. E quando houver, você precisa garantir que o quadro, né, que a demanda de carga não vai ultrapassar a demanda original instalada. Porque imagina se todo mundo resolve colocar um chuveiro mais potente, uma máquina que lava e seca mais potente, um forno elétrico mais potente, tudo mais potente na sua casa. Resolve adaptar o quadro de disjuntores, né, o quadro de carga do imóvel. Resolve aumentar a demanda. Todo mundo fizer isso, o empreendimento inteiro vai aumentar a sua demanda de carga elétrica. Isso vai prejudicar o funcionamento dele, entendeu? Então você precisa verificar essa questão e compatibilizar a parte elétrica com o seu projeto arquitetônico, seu projeto de interior, seu projeto de reforma. Você precisa estar compatibilizando esses pontos dessa parte elétrica. O chuveiro ele é um clássico disso, porque por vezes quando a gente recebe o imóvel, você está olhando lá o disjuntor do chuveiro, ele não é tão potente e você quer comprar um chuveiro mais potente. Isso para os chuveiros elétricos, né? Então você olha essa questão e aí você vai lá e coloca um chuveiro mais potente e por vezes o disjuntor que está lá, a maioria das vezes acontece essa questão.
Você tem um disjuntor de 32 ampere, né? Que tá lá bonitinha a corrente de 32 ampere. E você olha e você quer um chuveiro de 40 ampere. Óbvio que você vai precisar trocar o disjuntor. E não é só o disjuntor, tá? Você precisa avaliar também se a bitola, né? Se o diâmetro do cabo de energia que chega até o chuveiro é compatível com o equipamento que você está instalando novo. Então, essas modificações você precisa estar verificando e ver também se o quadro de carga comporta, se o quadro de disjuntor comporta esse tipo de alteração. Porque senão vai acontecer de desarmar os disjuntores dentro do imóvel e ninguém quer isso, né? Então você precisa garantir que a modificação elétrica que você está fazendo vai gerar um correto funcionamento do imóvel. Essas questões você precisa estar sempre ali, às vezes você precisa contratar alguém de elétrica, né? Um engenheiro civil que trabalha com projeto elétrico, um engenheiro elétrico. Você precisa verificar e garantir que os sistemas que você está atualizando ali, modificando, vão estar em correto funcionamento. Então a gente tem essa questão, o chuveiro ele é clássico, todo mundo resolve mudar o chuveiro e não se atenta à potência que você precisa ter para o chuveiro, porque a potência é o que está lá no manual do proprietário, é o que está estabelecido no quadro de disjuntor. Ah, Felipe, eu não posso mudar nunca o disjuntor? Pode, desde que você garanta que a demanda do imóvel não ultrapasse o limite dela, entendeu? Aí você pode modificar. Circuitos específicos. Ar-condicionado, máquina de lavar e secar, forno elétrico, cooktop de indução. Então a gente tem ali algumas questões, alguns equipamentos que eles são específicos, eles precisam de um circuito próprio. Dentro do quadro de disjuntores, nós temos circuitos reservas. Então nós temos circuitos que você pode estar colocando, né? Foi pré-dimensionado para isso. E você pode estar colocando ali um espaço trabalhado, colocar um 220, aí você precisa colocar um outro, né? Pegar mais um espaço dentro do quadro de disjuntores e tudo mais. Esses circuitos você precisa estar verificando o quadro de disjuntor e colocando isso no laudo técnico, contemplando isso no projeto. Não é só você chegar, modificar, colocar lá tudo do mais potente e simplesmente torcer para que dê tudo certo. Você precisa verificar se essa parte elétrica está compatibilizada corretamente e vai garantir um correto funcionamento ao longo da vida útil do imóvel, entendeu? Cuidado com secador de cabelo e aparelhos potentes. Acho que todo mundo já passou por alguma história parecida, onde você pega um secador de cabelo, você pega, né, o secador de cabelo ele é potente, você pega o secador de cabelo, coloca em qualquer tomada e acaba dando alguns pipocos. Secador de cabelo e outros aparelhos potentes, né, que tem uma potência aí de 2.000 volts para cima, potência acima de 1.500 volts, são aparelhos que são específicos, são aparelhos que você precisa tomar um certo cuidado, que não é em qualquer tomada que você pode conectar. As tomadas, elas são indicadas, né? A gente tem no manual do proprietário, os empreendimentos entregam isso, ou quando você não tem, você precisa ter isso na sua cabeça de que as tomadas elas são dimensionadas conforme os circuitos, e elas cada uma corresponde ali a um circuito e tem um disjuntor próprio ali que cuida desse circuito. Quando você coloca um equipamento que ele ultrapassa a amperagem, que ele ultrapassa a corrente do circuito, o circuito vai desarmar, certo? Além de que, dependendo do equipamento, você precisa ter uma bitola de fio maior do que o que está lá, nessa tomada que você plugou, né, o equipamento. E acontece de não chegar, ele começa a puxar, pedir energia e não vai chegar ali, né, a energia, e aí é onde ocorre alguns acidentes, ocorrem problemas com a instalação, danifica a instalação. Então toma cuidado com essas questões, tá bom? Secador de cabelo é um item importante, geralmente a tomada do banheiro ela é própria para isso, ela tem lá uma amperagem grande, então verifica sempre isso no manual do proprietário, verifica no projeto elétrico, dá uma olhadinha nesses itens, né? Converse aí com o seu parceiro da parte de elétrica, verifica certinho para não ter nenhuma surpresa nessa parte, porque novamente, se você modificou, você aumentou a tomada, você colocou alguma coisa nova na parte elétrica, modificou o que era original, a responsabilidade é sua do correto funcionamento desse sistema, tá bom? Colocar tomada nova também, né? Você está aumentando aí a demanda do circuito, às vezes for uma tomadinha
Toma cuidado para ela não impactar no item 1, que são as alterações de estrutura, né? O erro 1, que é intervenções em estrutura. Toma cuidado ali, sempre coloca ela escondida na marcenaria, algum lugar que você consiga trabalhar sem impactar a estrutura, e verifica se o quadro de disjuntor está correto, está bacana para receber essa tomada nova. Ok? Vamos para o item 4. Que é a alteração hidrossanitária que impacte nos vizinhos. Quando nós mexemos no hidrossanitário, ele é um pouco mais delicado porque ele não é apenas uma instalação que está no seu apartamento. Quando a gente tem a instalação hidrossanitária, o seu vaso sanitário e o seu ralo, eles estão na sua laje piso. Porém, todo o jogo de tubulação está no teto do seu vizinho de baixo. Então, o forro de gesso ali do banheiro está cobrindo, está fechando aquele detalhe. Então, se você no projeto prevê uma alteração do layout, certo? Tanto de banheiro quanto a parte da cozinha, ralo de cozinha, ralo de varanda, se você faz alguma modificação que impacte na mudança desses pontos de esgoto, né, esses pontos sanitários, você precisa verificar a liberação, né, verificar se o vizinho de baixo vai permitir essa modificação, porque você precisa mexer no forro dele. Você precisa retirar o forro, abrir o forro do vizinho de baixo, mexer na sua tubulação, garantir que a sua tubulação foi bem executada, que ela está correta, né? Verificar também os furos que você vai fazer na laje. São furos que você precisa também verificar essas alterações de furo. E depois disso você precisa reconstituir o forro do seu vizinho de baixo, certo? Então é um item que você precisa contemplar no seu cronograma, contemplar e conversar com o vizinho, se ele aceitou essa modificação, certo? O vizinho de baixo. Então é um item que fica aí uma dica para vocês, que também é um ponto, eu vou mexer no vaso sanitário, eu vou mexer no ralo, eu vou mexer em algum ponto. Preste muita atenção, porque esse item ele impacta nos vizinhos, certo? É um item que não está só dentro do seu imóvel. Você precisa, para acessar a sua rede, você precisa entrar no apartamento inferior. Então é uma questão importante para estar olhando e tá ali compatibilizando o tipo da laje. Às vezes você tem uma laje que é um exemplo, uma laje nervurada, que é uma laje que você tem ali você não pode simplesmente sair tirando o furo e colocando em qualquer lugar. Laje treliça também, você não pode quebrar treliças, né? Você não pode quebrar ali as vigotas. Você precisa manter a integridade da vigota e só pode furar EPS ou lajota. Às vezes eu posso estar falando grego, mas vou estar aqui explicando para vocês as metodologias construtivas, os tipos de laje, enfim. Então, entender um pouco disso é você garantir que o seu projeto vai estar feito de forma correta, sem que ocorra nenhum imprevisto, nenhuma surpresa, né, ou inviabilize o seu projeto. Então, presta atenção nos furos, né, e na alteração de pontos hidrossanitários. A alteração dos pontos hidráulicos também. Às vezes a gente tem ali a mudança de pontos hidráulicos. Cuidado com a metodologia construtiva, tá? Compatibilize sempre a parte estrutural com a parte hidráulica. Às vezes a hidráulica ela sai sempre do piso quando é alvenaria estrutural. Ela está saindo do piso porque as paredes são paredes estruturais. Salvo casos quando nós temos parede hidráulica, que a gente chama de parede hidráulica, né, que são paredes de alvenaria de vedação, onde você corre com a tubulação pela parede tranquilamente, aí você tem aí essas modificações que você pode fazer, mas verifica sempre esses pontos hidráulicos, tá? Essas modificações de pontos hidráulicos para verificar a pressão e tudo mais, embora em empreendimentos multifamiliares, edifícios, né? Em prédios você não tem tanta preocupação com a questão da pressão no ponto de consumo, né? Salvo o caso das coberturas, porque a cobertura é a situação mais crítica para a pressão de água, então a gente precisa estar avaliando essa questão na cobertura. Sempre ali acaba dando algum problema com a pressão da água. E aí a gente entra no ponto da instalação dos novos pontos. Você precisa prever se esses novos pontos, a tubulação que vai correr,
né? A tubulação que vai chegar até o novo ponto. Se ela pode ser embutida na alvenaria. Se a alvenaria é alvenaria de vedação, não é alvenaria estrutural. Se for alvenaria estrutural, você não pode modificar. Se for uma alvenaria estrutural que tem um pontinho ali já previsto, bonitinho, e no manual do proprietário diz que ali você não pode cortar, você tem que deixar desse jeito. Porque às vezes não é só um ponto hidráulico que está ali. Você tem um ponto de gás do lado, você tem um outro ponto elétrico, alguma coisa do tipo. Então você moveu um, você impacta nos outros. Então, novamente, você modificou o hidrossanitário, você se responsabiliza pelo correto funcionamento desse sistema. Tá bom? Então a gente tem aí agora nosso quinto e último, que é o acréscimo de carga na estrutura não prevista. Esse acréscimo de carga, ele é um item muito delicado porque você precisa verificar no manual do proprietário, e na maioria dos casos isso está especificado, né? Qual que é a carga, o peso por metro quadrado que você pode colocar no seu imóvel. Por vezes, coloquei ali o item primeiro, que é a banheira. O cliente ele quer colocar uma banheira na casa dele, no imóvel, no apartamento dele. Porém, as lajes, né, a laje de apartamento, elas, quando você tem uma banheira, ela é dimensionada para isso. Ela é contemplada no cálculo estrutural. O cálculo estrutural, quando a gente faz a concepção da estrutura do edifício, a gente considera ali as cargas médias, né, de acordo com a utilização da laje. Então a gente tem ali carga média para área, para cozinha, para salas, para dormitórios, né, para áreas comuns, essas coisas. Então a gente sempre precisa estar prevendo essa carga. Para banheiro, ela é um pouquinho maior, mas não chega a tanto. É por conta dos revestimentos que nós temos dentro do banheiro. Não chega ao ponto de você conseguir colocar uma banheira. Porque uma banheira ela pesa. Banheira com água e uma pessoa dentro. Ela pesa. Mais o revestimento, mais a estrutura da banheira. Então, é uma questão que você não pode sair colocando uma banheira se não tiver um pré-dimensionamento para isso no projeto. Se isso já não foi contemplado no projeto de arquitetura do empreendimento, entendeu? Isso você tem que prestar atenção. Mesma coisa com hidro, né, na varanda. Aquelas banheiras de hidromassagem, tudo mais, na banheira. Na varanda. Hidro, jacuzzi, ofurô, essas questões assim, você também precisa tomar muito cuidado porque são itens delicados e são itens que você, principalmente varanda, você acha que pode colocar e não pode, porque se não foi dimensionado, se não tem um espaço dimensionado para isso, não tem como. Gente, só para vocês terem uma média, assim, bem média. Uma laje em torno ali você pode estar colocando 150, 200 quilos por metro quadrado. Uma banheira, uma hidro por aí, ela varia de 300 a 500, assim. Tô chutando ali um valor médio, tá? Então, você tem que tomar muito cuidado com essas questões, porque quando você está fazendo o projeto, quando você está fazendo a reforma, você precisa garantir que esse peso não seja ultrapassado. Porque se ele ultrapassar, você está danificando a laje. Não é que ela vai cair e demolir o prédio. Se todo mundo fizer, na mesma aprumada, vai acontecer isso. Mas ela vai entrar em um trabalho, né, uma carga excessiva, ela vai entrar ali no, ela vai sofrer um estresse, a laje, ela vai gerar microfissuras, ela vai gerar alguns danos, deformações excessivas que não estava contemplado no projeto inicial. Essas deformações abrem portas para patologias, né, para diminuição do custo, para diminuição da vida útil da obra. Isso pode vir a aparecer fissuras maiores, podem vir danificar a armação, danificar a proteção. Então, todo o projeto, a concepção estrutural, ela foi pensada e concebida já pensando todos esses itens. Então, se você não tem uma banheira no local, você não pode colocar uma banheira no local, porque isso não vai ser nem aprovado pelo síndico. Então, atente a essa questão da banheira, da hidro e já avisa o cliente. Se não tem essa questão ali, se já não foi concebido, se já não foi previsto no projeto inicial, o original, atente-se a esse ponto
e diga ao cliente que é um item um pouco mais delicado. Ah, mas o cliente quer, ele quer, ele quer. Então vai precisar ir atrás de engenheiro estrutural, um engenheiro especializado nessa parte, um engenheiro que ele vai conseguir, né, um profissional que ele vai conseguir assinar, ajudar você, mas eu já garanto que por diversas questões isso é muito raro de se acontecer e para você fazer um reforço na laje, para você conseguir fazer isso, você precisa mexer com o vizinho de baixo, enfim, é uma questão muito mais delicada e não é um estresse muito grande, entendeu? Então, essas questões são delicadas e já estou avisando vocês para vocês compatibilizarem essas cargas junto com o projeto, já para prever, para evitar ali revisões e inviabilidade de projeto. Vamos ficar atento nessas questões. Uma boa prática aqui é cuidado durante a obra, tá? Durante a obra a gente tem ali as movimentações de materiais e tudo mais, o armazenamento desses materiais. Atentem-se a não deixar todos os materiais acumulados num único local. Gente, vamos trabalhar ali com 150 kg por metro quadrado, tá? Separa isso certinho pela laje, para você não gerar um estresse na laje, para você não prejudicar, deformar ela de forma desnecessária, tá bom? Então, tem essa atenção durante a reforma, boas práticas aí para estar compatibilizando um pouquinho da estrutura, que é a parte da carga da estrutura, com a obra, né, com o planejamento da obra e também com o seu projeto, com a sua reforma. Revestimentos e acabamentos. Na concepção estrutural, a gente tem toda a parte de viabilidade do que você vai colocar no projeto. Você tem a concepção arquitetônica, é a base, né, para você fazer o dimensionamento estrutural. Você verifica os tipos de revestimento. Atentem-se aos tipos de revestimento que vocês estão contemplando no projeto, porque por vezes, por exemplo, os dormitórios, as salas e tudo mais é considerado um gesso ali fino, um gesso liso, perdão, considerado esse acabamento um pouquinho mais leve. E aí se você resolve, por exemplo, colocar granito em toda a residência, todo o imóvel, você resolve colocar ali, aumentar o revestimento do piso, fazer piso sobre piso e tudo mais, isso vai gerar um acréscimo de carga muito grande para o seu imóvel e vai gerar ali uma diminuição da vida útil da obra. Então é um item para estar prestando atenção também nessa questão, tá? Às vezes a gente opta por questões de, por exemplo, laminado, vinílico, o acréscimo de carga é ínfimo, né? Perto de revestimentos de cerâmica e porcelanato e granito, mármore, essas coisas. É, piso vinílico e laminado são praticamente nada perto deles. Então, atente-se a essas questões, tá? E também, principalmente a parte da execução. Quando a gente está fazendo, desenvolvendo a obra, contrapiso, né? Essas argamassas de revestimento, atente-se à espessura delas. Além de gastar material, você acrescenta carga desnecessária na obra também. Isso não é legal para a obra. Então vamos trabalhar ali sempre no limite, trabalhar ali dentro dos conformes e você é o responsável, você é o profissional ali que está garantindo que a obra funcione corretamente com os sistemas todos em correto funcionamento e você é o responsável por todas as modificações que você for fazer na obra, entendeu? Então, gente, a questão, esses erros aqui acabaram, né? Os 5 erros, tem mais erros, claro, mas eu trouxe esse pra gente estar conversando a respeito, né? Então, é isso, a gente tem a questão intervenção estrutural, é uma questão que a gente precisa estar avaliando, né? Danificações de impermeabilização, a gente precisa reconstituir toda a impermeabilização que a gente danificar, certo? Acréscimo de cargas elétricas, né, da demanda de pontos elétricos, a gente precisa estar sempre de olho, compatibilizar o elétrico com o nosso projeto arquitetônico, projeto de interiores, certo? Também compatibilizar o elétrico com o estrutural, para você não colocar uma tomada onde não pode colocar uma tomada, passar essa tubulação para essa tomada de uma forma correta, sem prejudicar a estrutura, né? A gente tem também as alterações de qualquer ponto hidrossanitário também.
Você precisa verificar isso com a estrutura, você precisa verificar isso com o vizinho de baixo, você precisa verificar isso com a arquitetura, com a metodologia, né, construtiva, se você pode furar a laje tranquilamente, se não vai ter nenhum problema, algum impedimento sobre essa ação, né? E aí a gente tem também a parte estrutural, que é o acréscimo de cargas, né, que se envolve diretamente a parte de concepção, né, de interior, de concepção de projetos, né? Então, você tem essa noção, você já antecipa diversos desgastes ali com o cliente, você já acaba viabilizando melhor a obra, você já tem autonomia para dizer para o cliente, olha, não é tão simples colocar uma banheira, a gente vai avaliar todas essas questões, né? A gente está aqui para desenvolver o melhor projeto para você, mas sempre lembrando que imóveis, né, edifícios, apartamentos, a gente precisa respeitar a estrutura, a gente precisa respeitar as instalações, né, e garantir que tudo que você está modificando, né, vai estar funcionando corretamente. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu joinha aqui no vídeo, né, dá seu like no vídeo. Pode deixar nos comentários caso você tenha alguma dúvida. Eu posso estar respondendo também em formato de outros vídeos. E acompanhe o canal porque toda semana eu estou postando vídeos relacionados a obras e a projetos, né? E uma compatibilização para você conseguir eliminar revisões de projetos e viabilizar suas obras. Então é isso, gente. Valeu!